Olá, seja você bem-vindo e bem-vinda, porque está começando a partir de agora, sabe o que? Mais uma edição do Noar, o seu podcast. Que bom estar contigo mais uma semana, um grande prazer. Sou Emanuel Santos, você já me conhece de outros carnavais? E nós estamos aqui juntinhos mais uma vez. Estamos no plural, porque ele sempre ao meu lado vem fazer esse podcast acontecer comigo, o Hércules Ramos. E aí, Emanuel Santos, tudo bom, meu filho? Santos só no nome. Tudo belezinha aí com o senhor? Graças a Deus, está tudo maravilhosamente bem. E nosso município, como sempre, celeiro de coisas boas. E o principal pilar da economia do nosso município, sem sombra de dúvida, Emanuel, é o leite. É o leite. Somos a maior bacia leiteira do estado do Ceará, produzindo todos os dias 250 mil litros de leite, o que rende aí por mês de 15 a 16 milhões. Ô, tarefa de casa coisa, bem né? feita que você fez. Muita coisa. Inclusive, eu tenho um sogro que trabalha Olha aí que coisa nessa maravilhosa. produção de leite, trabalha ali na Fazenda Canafístula, produzindo leite. E aí eu tenho um pouco da vivência do dia a dia assim também. Não trabalho com ele, mas ouço muito Se não falar fosse um sobre, pedagogo, né? se não fosse um pedagogo e um podcaster, seria um queijeiro, seria um fazendeiro, seria um pecuarista, enveredava para essa área. Olha, eu vou te deixar na dúvida, porque nem eu sei responder o que é que eu seria se eu não fosse pedagogo. Nesse momento, vou te deixar na dúvida. Ô, rapaz, tá certo. E o nosso convidado de hoje, Emanuel Santos? Diga quem é pra mim, quem é? Carlos Martins. E o que é que o Carlos Martins veio fazer aqui Olha, hoje? o Carlos Martins, ele veio trazer, debater, conversar. O ponto principal do nosso podcast hoje vai ser a Fazenda Barrocas e vai ser o queijo do Tonho. Você que está em casa, que está nos acompanhando, olha só essa mesa. Que maravilha. Como está farta. Não falta mais Muito nada. linda. Além dos apresentadores, além do convidado, a beleza de tantos queijos aqui ao nosso redor. Nunca vi uma mesa tão farta e tão linda como essa. Verdade. E vamos aproveitar bastante para bater o papo, comer o queijinho, tomar um vinhozinho. Tomar um vinhozinho. E depois, Emanuel? E depois só Deus sabe. O depois a Deus pertence. Ainda tem uma cachaçinha aqui. Então, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de iniciar perguntando o seguinte: no estudo que fizemos sobre o queijo do Tonho, a Fazenda Barrocas, o Carlos, nós percebemos que muitas histórias se entrelaçam. E aí eu gostaria que inicialmente você pudesse trazer qual é a representatividade da Fazenda Barrocas, tanto para o Carlos quanto também para o queijo do Tonho. Pois não. E aí, pessoal, bem? Tudo Tranquilo. ótimo, graças a Deus. Muito obrigado aí pela oportunidade, agradecer ao sistema como um todo aí no nome do Serginho, da Amanda, que nos convidaram. E nesse momento aí do queijo artesanal é muito importante que a gente possa estar aqui no sistema maior de comunicação com esse equipamento tão importante, tão de tanta visualização aí, para que a gente possa passar para a população, para o consumidor, o que é o queijo artesanal. E aí vamos lá, vamos bater um papo, tomara que bem interessante, para a gente explicar um pouco o que é o queijo artesanal hoje, né? Bom, a Fazenda Barrocas é de Antônio Martins de Almeida, meu pai. Eu sou filho e neto de produtores. É uma das fazendas mais tradicionais na produção de leite aqui na região, né? Ela, na década de 80, chegou a produzir 3 mil litros de leite por dia, numa época em que não havia energia, por exemplo, né? E que o leite estava, na década de 80, iniciando, vamos dizer assim, um processo aqui no município, né? Através da chegada da Betânia, principalmente, né? E meu pai chegou na Fazenda Barrocas lá na década de 60, final de 60, início de 70, né?
e ainda num sistema de produção sem muita tecnologia, mais voltado para gado zebuíno, né? Mais voltado para gado de corte, né? E a partir da década de 80, final de 70 e início de 80, começou aí um boom na produção de leite no município de Quixeramobim. E ele sempre foi um homem muito trabalhador, era visionário. Muito visionário, né? Como eu disse, chegou a produzir aí 3 mil litros de leite por dia com 30 e poucos funcionários, né? Então, ganhou algumas medalhas, inclusive, quando a produção de leite aí 86, 85, 86 estava realmente crescendo aqui no município, né? Naquela época bem diferente do que é hoje, eram aproximadamente 300 vacas por dia no leite, ordenhadas à mão, colocadas a comida individualmente para cada uma, né? É um sistema absolutamente diferente do que é hoje, né? Então, ele tinha pelo menos 20 homens ordenhando, outro tanto tirando capim todo dia, e um outro tanto fazendo intervenções na infraestrutura, né? Então, era uma fazenda assim, que já tinha naquela época um processo de sustentabilidade. Eram 1.000 hectares bem distribuídos na parte de forragem, na parte do que a gente chama onde a gente cria o gado solteiro, que é a manga, né? E aí ele tinha também a produção e fazia muito bem a questão da agricultura, né? Uhum. Era uma época onde o algodão era muito forte também, né? Década de 80, final de 70 e início da década de 80, o algodão era muito forte. Então a fazenda era bem distribuída, né? Ele fazia isso com muito cuidado, muito zelo, muita inteligência, né? Você tinha a parte da produção da pecuária e tinha a parte da agricultura também. Eram pelo menos 15, 16 famílias morando, né? O leite começou aí na década de 80, a partir da chegada da Betânia, com o desenvolvimento. O seu Luiz Girão chegou e veio trazendo aí com eles outras tecnologias, né? Melhorando a genética, apresentando touros de melhor qualidade, para que fosse melhorando aí a produtividade, né? E meu pai estava lá, né? Começou a comprar vacas de Minas Gerais, trazer vacas mais produtivas, né? E essa produtividade foi aumentando, foi melhorando e trouxe ao rebanho do Quixeramobim hoje o que a gente vê aí, por exemplo, na Copa Leite, né? Vacas aí com 50, 60, 70 litros de leite, né? Então tudo isso foi em função de um trabalho feito lá atrás, de um melhoramento genético feito com apoio, como eu disse, principalmente aí da usina, que era na pessoa do seu Luiz, que era justamente quem comprava o leite, né? Então esse aumento de produtividade trouxe para Quixeramobim o que é hoje a maior bacia leiteira do estado, né? E aí nós tivemos a condição de experimentar esse crescimento, né? E aí, como eu disse, ele chegou a produzir 3 mil litros de leite, com 300 vacas em lactação. Hoje, o que seria, trazendo para a produtividade de hoje, seria talvez uma fazenda com produção de 9 mil litros de leite por dia, né? E até que a globalização chegou, né? Final da década de 80, início da década de 90, nós tivemos a Betânia, e a globalização trazia isso essa competitividade, né? Assim, da necessidade de aumento de produtividade, e chegou a Parmalat. Sim. Não sei se vocês lembram, se vocês são daqui ou são, mas enfim, a Parmalat chegou e comprou a Betânia, né? Comprou a Betânia. E aí nós passamos de uma situação onde o produtor tinha acesso amplo e restrito ao dono do laticínio, que era o seu Luiz Girão, né?
e conseguia ali conversar com ele pessoalmente, negociar a compra de algumas vacas, negociar a compra de insumos, negociar um preço melhor para o leite, uma condição melhor, e para uma situação onde você não sabia nem quem eram as pessoas. Então, final da década de 80, início, acho que a Parmalat foi que comprou a Betânia aí em 92 ou 94, alguma coisa assim. Então, meu pai dizia muito, olha, esse ramo de atividade aqui, enquanto 1 litro de leite for no preço de 1 litro de óleo diesel, esse ramo é bom. Enquanto com 1 litro de leite eu conseguir comprar pelo menos 2 quilos de ração, aliás, enquanto com 1 litro de leite eu conseguir comprar 2 quilos de ração, esse ramo é bom. Esse era o parâmetro dele. 1 quilo de ração para 1 quilo de leite, 1 litro de leite para 2 quilos de ração. Ou então 1 litro de leite do preço de um litro de óleo diesel. 1 litro de óleo diesel já é R$5 e pouco, né? E 1 litro de leite continua na faixa aí de... Tem gente recebendo até R$1,90, dois e pouco, né? Então, isso exigiu que o produtor fosse buscar produtividade, né? Mas ele não estava preparado naquela época, né? Naquela época, você tinha vacas de 10 ou 12 litros de leite de média para aquela época, já era bom, né? Já era bom. 10 litros de leite, tinha gente que fazia fila para ver uma vaca produzindo 10 litros de leite. Mas os insumos eram, eu me lembro bem, assim, mandioca, polpa de cervejaria, capim elefante, acho que isso, né? Não tinha soja, não tinha milho, que hoje são os principais insumos na produção de leite hoje. A nossa produção de leite hoje, ela tem base nos insumos, principalmente soja e milho, né? Que são produzidos, não são produzidos aqui, são produzidos fora. E chegam aqui com um preço realmente bastante altos, né? E que inviabiliza muitas vezes a produção de leite, né? Naquela época não, ele tinha os insumos, o preço do leite compensava a compra desses insumos, e ele teve, pelo menos durante 10 ou 12 anos aí, realmente um período bastante satisfatório para a produção de leite, né? No que diz respeito à questão da rentabilidade. Bom, chegada da Parmalat aconteceu tudo o inverso. O preço logo caiu a metade, né? Os insumos já não... A produção de leite já não era mais tão atrativa, né? Já não era mais tão interessante como era antes da chegada da Parmalat. E foi realmente uma situação onde eu não sei se a produção de leite, se ela acabou, mas eu acho que ela caiu quase a zero aí, não logo após a chegada, mas aí até o retorno da Betânia novamente em 2002, 2003, 2004, acho que durante 10 anos aí foi uma situação bastante complicada. É tanto que a Parmalat fechou aqui no Ceará, né? E a Betânia comprou a Parmalat novamente, ou pelo menos, eu não sei bem, eu trabalhei lá, fui trabalhar em 2004, mas não sei bem exatamente o que aconteceu, mas a Betânia retomou essa atividade, e aí novamente a gente teve aí, a partir de 2004, 2006, um retorno, vamos dizer assim, né, da produção de leite aqui em Xeramobim. Deixa eu só pegar um gancho do que você falou, Carlos. Como se explica uma vaca produzir 70 litros de leite em um clima tão adverso? Clima semiárido, na Caatinga e com chuvas irregulares. Como é que se explica isso? Na realidade, essa vaca de 60, 70 litros de leite, ela é uma vaca preparada para torneio. Ela não é uma vaca que no dia a dia da fazenda consegue manter essa produção, né? Você tem, acho que a fazenda que mais produz leite, de maior produtividade aqui hoje em Quixeramobim, é a fazenda Disque Frango ali, né? Do Glauco, né? Se eu não me engano, está em torno de 36 ou 40, alguma coisa assim, por vaca por dia, né? Uma média de rebanho, né? Uma média de rebanho. Aí você deve, obviamente, ter alguma vaca lá com 50 e poucos litros de leite. Mas ela está num sistema, eu acho que o Glauco lá deve estar com compost barn, né? Que é um sistema
onde a vaca é um galpão, né? É um galpão com ventilação, temperatura controlada, Música. né? Tem esse sistema de música? Tem. A vaca, ela gosta de rotina. Se você deu música, dê música todo sempre. Dia. Se você não der, não dê. Mas não traga coisas estranhas para o ambiente dela, né? Ela se tiver música, ela não sabe quem está tocando. Mas se tem uma música no mesmo horário, ela gosta da rotina, no mesmo horário, na mesma altura, ela sempre vai. A ordenha, por exemplo, quando ela escuta o batidozinho da ordenha, ela sabe que ela já está indo para lá para dar leite. Então ela gosta de rotina. Porque eu vi em algum lugar que vacas gostam, por exemplo, vacas holandesas gostam de ouvir sinfonias de Beethoven, de Bach, gotículas de água caindo sobre ela. Isso faz com que ela libere mais leite, porque se ela estressar, ela esconde o leite. Não, se ela estressar, ela esconde o leite. Ela precisa de um ambiente calmo, tranquilo, né? Não necessariamente com Por isso música. que eu puxei a música. Mas existe sim, algumas fazendas colocam mesmo, né? Mas é para que ela tenha uma rotina. Se ela tem uma vaca holandesa, é a vaca que produz mais leite. A raça holandesa é a vaca que produz mais leite. Então, ela precisa realmente de um ambiente calmo, tranquilo, né? De uma ordenha tranquila, né? Ela não gosta de mudanças na sua rotina. Então, se ela tem temperatura... Veja, a vaca holandesa é uma raça europeia, e aí você compara a temperatura daqui com a temperatura da Europa, e vai ver que lá, fatalmente, ela dá muito mais leite, né? Assim, então ela veio para cá, e aí existe uma discussão entre os produtores sobre qual é a raça melhor para criar aqui no sertão. E eu sempre digo que o melhor, na realidade, é adaptar a raça ao sistema de produção. Se você tem condição de colocar embaixo de um galpão, de ventilar, de colocar um banho na ordenha, de oferecer uma rotina tranquila para a vaca, beleza, vá para uma raça mais especializada. Se você não tem, né, vá para uma raça mais rústica, né? Se você tem, quanto mais zebuíno o gado, mais desafio ele suporta, né? Quanto mais europeu, quanto mais raça especializada para leite, menos desafio ela suporta. Mas você respondeu a minha pergunta, são vacas para competição. E por falar em competição, eu quero te fazer uma outra pergunta. O município de Quixeramobim era o detentor do maior queijo coalho, até então. Aí o município de Jaguaribe ousou, entre aspas, ganhar do município de Quixeramobim, lá produzir o maior queijo coalho do mundo, 2.703 quilos. Será que dá para desbancar esse ano o município de Jaguaribe, produzindo, quem sabe, 3.000 quilos? Essa é a ideia aí, né? Parece que sim. Parece Surpresa. Que sim. Vamos aguardar. Mas é uma competição legal, né? Bacana. Jaguaribe é a terra do queijo coalho, né? E entrou nessa competição, acho que há uns 2 anos atrás aí, né? Não sei se ano passado, ano atrasado. Mas o nosso queijo tinha 1.200 quilos, né? O maior queijo, agora já vai em 3, né? É muito leite. 35 mil litros talvez aí. Mas, enfim, vamos aguardar, vamos ver. Tomara que sim. Está otimista? Sim, claro. Eu acho que vai... Nosso pessoal aqui é bem competitivo, né? A Copa Leite tem se mostrado um evento... eu acho que nós não vamos querer perder isso aí, não. Carlos, qual a diferença do queijo artesanal para o queijo industrial? Vamos lá, diferença do queijo artesanal para o queijo industrial. Bom, o queijo artesanal, a gente começou a fazer esse queijo há uns 6 anos atrás, 2018 para 2019, né? Botar um vinhozinho aqui, o restinho. Vamos lá. Na realidade, os queijos sempre foram artesanais. Eles passaram a ser industriais há um tempo aí. Para atender a globalização. Para atender a tal da globalização, atender o grande consumo, sim, né? E através da industrialização, dos processos industriais, das padronizações, trazer mais segurança alimentar, né?
Mas, contudo, e aí eu não estou aqui, eu não quero falar mal da indústria. Eu acho que tem mercado para todo mundo e a indústria tem sua importância fundamental, né? Mas é muito bom experimentar um queijinho artesanal, feito com tradição, feito à mão. É leite cru? Leite cru, né? Feito com leite cru, mas feito com muito zelo, né? Feito com muito cuidado, feito com qualidade, de rebanhos com calendário sanitário em dia, de rebanhos vacinados, de rebanhos sadios, né? Porque essa é a grande questão de você, e esse é o grande gargalo, principalmente para quem está começando no queijo artesanal, é conseguir colocar seu produto no mercado e esse produto ser de qualidade, ter uma garantia para o consumidor, né? Mas a gente lá na fazenda, a gente faz há 5 a 6 anos, começamos há 6 anos atrás fazendo. Meu pai era produtor de leite, mas também era produtor de queijo, né? A produção a grande maioria ia para a usina, mas ele fazia um queijinho ao longo da semana. Não era ele quem fazia era um cidadão chamado Antônio Sérgio, que era o queijeiro, né? Por sinal, esse nome Antônio está em todo canto, né? Assim, Antônio Martins, Antônio Sérgio, na cidade de Quixeramobim, cujo padroeiro é Santo Antônio. E é por isso que o queijo tem esse nome. Antônio Mendes Maciel, se for puxar. Nós temos um queijo chamado Conselheiro. Deixa eu ver se ele está aqui. Não está aqui não. Esse aqui é o Barrocas. Mas nós temos um queijo, que é o queijo mais velho lá, que chama Conselheiro, que é uma alusão a Antônio Mendes. Aí se eu pedir Antônio Mendes Maciel. Mas a gente fala já sobre isso aí. Mas enfim, a diferença. Você me perguntou sobre a diferença dos queijos. Sim. O queijo artesanal, como eu disse, é feito de leite cru, né? Os processos são manuais, né? E normalmente feito por pequenos produtores e não tem a adição de nenhum produto, vamos dizer assim, que não seja natural, né? Por exemplo, nosso queijo é feito com leite, coalhada, coalho, que antigamente era coalho natural, que era coalho do estômago dos bezerros, né? Mas também tinha gente que fazia com coalho de outros animais, né? Até um depoimento de um amigo que conhece quem fazia com coalho do estômago do mocó. Enfim, são várias histórias aí ao longo do tempo todo, né? Mas leite, coalho, a única coisa que é industrial no queijo artesanal é o coalho, né? A coalina, é o produto que vai formar a coalhada após quando você coloca no leite, né? Então, a formação da coalhada é feita através de um produto chamado coalho, né? E aí ele pode ser, enfim, não entrar muito aqui pela parte técnica, mas ele pode ser de origem animal ou não, né? Mas é um produto industrial. Que mais? Fermento para o caso dos queijos maturados e sal. É a única coisa que vai nos queijos artesanais, né? Então, o fermento é natural. No nosso caso, é uma coalhada feita há anos lá na fazenda, né? Quando a gente começou a fazer o queijo, nós trouxemos alguns amigos produtores lá de Minas, porque antes de fazer o queijo, aliás, já um pouco depois de ter iniciado o queijo, a gente foi a Minas Gerais e aí conhecemos algumas pessoas e tivemos a oportunidade de trazê-los na sequência. E aí um deles nos deu a ideia, foi comer uma coalhada lá, porque a coalhada faz parte da nossa rotina, seja no café da manhã ou seja na janta, né? E aí ele ficou impressionado com a qualidade da coalhada. Ele disse: coloque essa coalhada como fermento do seu queijo, né? E a gente passou a colocar a coalhada, e os queijos maturados todos são feitos com fermento natural, que é a coalhada, né? Enfim, é isso. E maturação. Esse é o queijo artesanal. E uma pergunta com essa característica, né? E uma pergunta mais específica: o que o queijo do Tonho se diferencia dos demais? Tem um toquezinho lá de amor? O que acontece? Olha, queijo artesanal, em cada território onde ele é feito, ele vai ter uma característica específica, né? A gente, ao longo desses anos, trouxemos algumas pessoas para fazer cursos, e algumas pessoas até dizem: mas você não pode ensinar o que você...
não é ensinar. Eu acho que nós podemos ensinar sim o que a gente aprende, devemos, né? Compartilhar, mas o queijo artesanal tem essa característica. Você pode estar do meu lado lá e fazer do mesmo jeito que eu faço, mas o queijo não vai ser igual. Não vai ser igual porque o queijo depende do tipo de comida que a vaca come, da raça que ela pertence, da forma como você ordenha, se você tem uma ordenha manual ou mecânica, da forma como você faz o queijo, do tamanho do corte da coalhada, se você mexe essa coalhada com mais força ou menos força, se você deixa mais umidade ou menos, enfim, tem uma série de coisas no processo como um todo, que vão diferenciar o queijo. Então nós vamos fazer, você está do meu lado, nós vamos fazer um queijo do mesmo jeito, mas ele não vai sair igual. Então o queijo artesanal tem essa especificidade, né? Ele traz com ele todas as características do território onde ele é feito e da forma como ele é feito, né? Diferente do industrial. Novamente eu digo, eu não estou falando mal do industrial, mas diferente do industrial que tem, através da pasteurização, a padronização, né? Então você padroniza o queijo e você vai ter provavelmente queijos iguais, independente muito parecidos, independente de onde ele é feito, né? Mas ele é um queijo industrial padronizado para ser daquela forma, né? Ele não vai ter essas características do território onde ele é feito, como é o caso do queijo artesanal. Já que a gente está nesse papo de queijo artesanal, queijo industrial, eu gostaria aqui de fazer uma pergunta sobre um queijo que eu muito consumo, que é o queijo coalho. Eu já tive a oportunidade de comer o queijo artesanal e o queijo industrial, o queijo coalho, no caso que eu estou falando, e aí eu percebo uma coisa: o queijo coalho artesanal, você vai colocar ele ali para fritar, ele fica inteirinho, bonitinho, assadinho de um lado, assadinho de um outro. E o queijo industrial, muitos deles, eu não vou generalizar, porque existem, né? Sim, muitos queijos industriais, mas ele tem uma característica de derreter na frigideira. Você, que entende dessa produção, o que é que acontece para o queijo industrial coalho derreter na frigideira e o artesanal não? Na realidade, ele pode acontecer com o artesanal também. Depende... Olha, assim, eu já perguntei, já tiveram alguns técnicos lá na fazenda e ninguém nunca cravou o que realmente acontece para um queijo não assar, né? É isso ou é aquilo? Nunca cravou. Na minha prática, o que eu vejo é que ele depende de alguns fatores. Ele depende da qualidade do leite, ele depende da umidade do queijo, né? Ele depende da quantidade de sal. São alguns fatores que fazem o queijo assar. Eu estou falando na prática. É o que eu vejo no dia a dia, né? Então, todo queijo que eu faço, eu vou lá e tiro e asso, e ele vai fazer parte do consumo lá de casa, né? E eu vou ali me alimentar, mas eu vou principalmente compreender se aquela produção daquele dia deu certo e se ficou tudo ok. Então, o que faz um queijo assar ou não, na minha cabeça, são essas três características, né? Mas principalmente a questão da umidade, né? O queijo coalho, infelizmente, ao longo dos anos, passou a ser uma commodity, né? Passou a ser um produto assim um tanto desvalorizado, né? E aí muita briga por preço por parte dos produtores, e aí para brigar por preço, quanto maior o rendimento, mais preço eu vou conseguir oferecer, né? Menos preço, enfim, eu vou ser mais competitivo, né? Então, lá a gente não faz. A gente deixa a umidade correta, né? Faz da forma que é para ser feito, para que ele tenha a característica de um queijo coalho realmente. O que se espera de um queijo coalho? Quando você pergunta para o consumidor qual é a expectativa dele com relação ao coalho, é que ele asse, né? Inclusive, nem fala de sabor, porque outro dia tem um rapaz que trabalha conosco lá e ele foi comer um queijo com a gente e disse: por que teu queijo é amarelo? Por que teu queijo tem casca? O que é isso aqui no queijo? Eu disse: é uma casca. Ele disse: mas o que é? Nunca... Ele deve ter uns 30 anos ali,
né? Ele nunca viu um queijo com casca, né? Nunca viu um queijo amarelo. Ele está acostumado a ver aquele queijo branco, né? Que é embalado a vácuo imediatamente após a produção, né? Para que ele mantenha ali um peso, vamos dizer assim, que dê ao produtor uma certa competitividade. Isso, então, para quem tem intolerância à lactose é uma maravilha. Tem muito, porque a lactose os açúcares, né? A lactose é um açúcar e ele está muito no soro, né? Quando você faz a retirada do soro, quanto mais soro você tira, mais lactose você está tirando. Lactose do queijo, o açúcar presente no leite. Então, assim, para ele assar, tem que ser um queijo bem menos úmido, né? A questão do sal, né? Muita gente já falou, mas o sal é o que faz o queijo segurar. Não, o sal tem que ser no ponto, né? Não pode ser nem ter excesso, nem ele é um realçador de sabor. Nem tanto, nem tão pouco. Nem tanto, nem tão pouco. E a questão da qualidade do leite, se é um leite mais ácido, né? Se é um leite que está na acidez correta, ou se ele é um leite mais ácido. E para mim, no meu ponto de vista, na prática, são essas 3 características, né? O nosso queijo assa e tem um diferencial, respondendo a sua pergunta, que é a questão do sabor, porque a gente não coloca o queijo no mercado antes de 3 dias de produção. Então, ele logo após ser produzido, são 3 dias, pelo menos, de maturação, de 3 a 7 dias de maturação, a depender de como eu vou fazer minha logística. Eu tanto entrego aqui para Xeramobim como para Fortaleza. Então, ele fica lá na câmara de maturação e aí, durante esse período, 3 a 7 dias, ele realça sabor. Então, você pode comer um queijo coalho cru, e você vai sentir que ele tem sabor, ele tem assim personalidade, tem presença. Eu vi que o seu queijo já ganhou prêmios. Quais foram e como foi essa experiência? Eu aproveito para emendar a pergunta e pergunto também qual é o seu favorito. Deve ter. Começa respondendo a minha. Bom, a gente em 2022, o queijo do Tonho, ele sofreu algumas coisas sofreu alguns traumas ao longo desses 6 anos. A gente parou, voltou, né? Porque não foi fácil a concepção desse projeto, porque a proposta dele era uma proposta de um queijo de mais valor agregado. E não se concebia fazer maturação de queijos, pelo menos de forma natural, num ambiente hostil como o nosso, de baixa umidade e alta temperatura, né? No mundo todo, os queijos maturados, a grande maioria são maturados naturalmente em ambientes de serra, né? 1.000 metros de altura, 1.200, 1.500 metros de altura, 2.000 metros de altura, com umidade adequada e temperatura adequada. Então, Guaramiranga seria ideal. Guaramiranga, acho que tem 700 e poucos metros, já tem uma umidade e uma temperatura já bem melhor, né? Então, talvez, nós temos um produtor na associação, né? Que chama esqueci o nome do meu colega, mas enfim, ele produz lá em Viçosa. Não, desculpa, em Guaramiranga. Ele produz em Guaramiranga. Tem um outro produtor em Viçosa, mas ele produz em Guaramiranga. Eu acho que ele faz a maturação de forma natural. Mas já são 700 e poucos metros de altura, temperatura acho que 20 e poucos graus. É a nossa Suíça, né? cearense, né? Então, de forma natural, talvez já dê para fazer, né? Mas assim, a gente concebeu para fazer e não sabíamos que tínhamos que agregar valor, mas não sabíamos exatamente como. Tínhamos que fazer um queijo que não fosse, que poderia ser um queijo coalho, mas não poderia se submeter àquelas regras do mercado de preço baixo e de alta competitividade, né? E as sazonalidades, inclusive, porque você tem um período que o queijo está um pouco mais caro, mas tem um período que o queijo está quase de graça, né? E aí nós fomos entender um pouco, e aí foi até, assim, um tanto engraçado, porque eu não estou pronto para dar palestra em faculdade de administração de economia, porque a gente fez tudo ao contrário do que deveria fazer. Primeiro se planeja, vai lá e faz. Eu primeiro fiz e depois fui planejar. Então, fizemos a câmara de maturação tudo pela internet, conversando com algumas pessoas, né? Sem saber muito o que ia dar.
E depois de feito, né, já 6 meses depois de feito, a gente encontrou um produtor lá em Minas Gerais que chama Túlio Madureira, que tinha acabado de ganhar um concurso lá na França, né? Tinha levado 2 queijos para a França, tinha sido medalha de prata e medalha de bronze. E aí o Túlio tinha recém colocado um curso lá em Minas, lá na cidade de Cerro, né? E achamos ele na internet e fomos lá, né? E era o único nordestino que tinha no curso, né? Todos os outros alunos eram de Minas para baixo, né? E era um curso sobre maturação. Então, o que está fazendo um nordestino lá, né? Essa foi a primeira pergunta que me fizeram. Carlos, e você? Se é presente, você vai fazer o que aqui? Eu vim ver maturação. Eu disse, mas para fazer aonde? No Ceará? Eu digo, lá em Xeramobim. Bom, eu já tinha pago, já estava lá, tinha que fazer o curso, mas foi meio desanimador. Eu voltei meio triste, né? Porque eu já tinha feito e eu fiquei meio encabulado de dizer que já estava tudo pronto, né? E eles foram ao longo do curso me perguntando, eu disse, olha, tudo bem, você vai fazer então de forma artificial, mas pelo amor de Deus, não coloque ar-condicionado. Já tinha 2 instalados, né? Aí disse, olha, e você vai umidificar com o quê? Aqueles umidificador de farmácia? E já tinham 2 também instalados, né? Então era exatamente o que ele disse para não fazer, que eu já tinha feito, né? Madeira, que é um desafio, né? Você maturar em madeira, legislação, tem problemas e tudo. Tinha, né? Hoje já não tem mais, porque se você tiver um protocolo de limpeza e tudo mais, você pode maturar na madeira tranquilo. Mas eles disseram só, qualquer madeira menos pinos. E eu tinha acabado de gastar R$1.000 com madeira pinos. Mas, cara, como é que pode? Tudo que eu fiz, nada... E bem caladinho. Foi na contramão de tudo. Bem caladinho. Lá no final da turma, né? Cabeça baixa, né? Mas, eu estava acostumado a isso, né? Quando eu fui aqui de Xeramobim para estudar em Fortaleza, ao invés de dizer que era daqui, eu disse que era do Teresina. Foi muito pior. Do Piauí, como calango, veio de jumento e tal. Eu já tinha esses traumas, né? Mas tudo bem. Quando eu cheguei, uma tia que gosta de tomar um vinho pediu, traz um queijo lá. Aí eu levei um queijo e o queijo estava lá meio que abandonado, né? Lá num canto. E ela gostou do queijo. Que queijo bom, né? Não sabia nem quanto tempo tinha, mas era um queijo velho. Eu digo, sinal aí, né? E aí demos sequência, levei esse queijo para Fortaleza, contactei alguns chefes de cozinha, de restaurante, hotéis e tal, e eles foram comendo, foram provando, e a gente deu sequência. Quando eu voltei, eu disse, mano, o queijo tá bom. E aí compararam logo com o parmesão, era um queijo, eu sei que já tinha mais de 6 meses, e disseram, olha, muito bom o queijo e tal, e depois veio a ser o queijo que mais ganhou o prêmio lá. Mas eu não sabia mais como tinha feito. Perdeu a mão. Perdi, eu não sei, eu anotava algumas coisas, né? Mas ao longo desses anos todos é isso, a gente veio fazendo e fazendo e provando, e já respondendo a sua pergunta sobre os prêmios, né? O prêmio é uma validação do que a gente faz, né? Assim, o consumidor é o primeiro sinal de se a gente está no rumo certo, né? Se passar pelo crivo do consumidor... beleza, tá tudo ótimo, né? Mas, às vezes, o consumidor vem depois do prêmio, né? Porque o consumidor não conhece e aí a gente, né? Você vai num concurso, tem a premiação e aí o consumidor fica curioso e o queijo acaba chegando, né? E, então, esses prêmios já são 19 prêmios, né? Os primeiros prêmios foram lá em... Pode pegar e mostrar aqui para a nossa câmera. Aqui, a partir de 2022. É isso. Ó, esse é o conselheiro, ó. Tá vendo? Conselheiro, que é o queijo... Que é esse queijo que a gente batizou em homenagem ao nosso Antônio Conselheiro e também ao Antônio Martins, meu pai, conselheiro como um pai, né? Então, esses foram os 3 primeiros prêmios lá em 2022. É o mais significativo para você? Para mim é o queijo, olha, o queijo feito no tamanho certo e maturado no tempo correto e sendo bem feito, ele fica muito bom. Ele traz todas as características que a gente, assim, me perguntou qual é o meu preferido. Quanto mais velho, para mim, melhor, mas desde que nem todo queijo
um queijo pequeno desse não pode maturar durante 6 meses, porque ele é muito pequeno, né? Ele vai maturar mais rápido, né? Porque todo queijo tem o seu ponto máximo, o seu ponto ótimo de maturação, né? Ele vai crescendo e aí ele vai chegar num ponto ótimo de maturação, depois se ele passar mais tempo ele vai cair. Então tem um pouco a combinação do tamanho com a forma de fazer e o tempo de maturação. Então, esses prêmios foram os primeiros prêmios lá no Enel, que é o Encontro Nordestino dos Produtores de Leite e Derivados, né? Lá em Vitória da Conquista, na Bahia, né? E foram 2 ouros, que é esse queijo conselheiro, esse queijo que é o Barrocas, né? Que é esse que vocês estão comendo aqui, eu acho que é esse. E o queijo Casca do Sertão, que é esse aqui, que também foi premiado na época. E de lá para cá foram alguns concursos que a gente participou. Fomos para Blumenau, o Prêmio Queijo Brasil, foram 3 medalhas lá em Blumenau. Fomos para o PEC Nordeste ano passado e foi o melhor queijo maturado, foi primeiro lugar, o melhor queijo maturado. Esse ano teve o Enel aqui em Quixadá, em setembro, não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar lá, de ir lá e ver, mas o Enel novamente, aí nós ganhamos 5 medalhas, sendo um super ouro com esse queijo aqui de casca lavada, que é o queijo precioso da Dedé, né? Por que precioso da Dedé? A Dedé foi babá de todo mundo lá em casa. Então ela morava com a minha avó casou, ela era criança, e os filhos da minha avó, no caso, né, as minhas tias e a minha mãe, foram criadas pela Dedé. E aí ela pegou, daí para frente, pegou os netos e também ajudou a criar, né? Então ela fazia uma coalhada espetacular, né? E a coalhada da Dedé era conhecida. Então, como esse queijo é banhado na coalhada e ele tem coalhada dentro da massa, então a gente batizou como Precioso da Dedé, né? Na realidade foi uma sugestão do Ricardo, irmão do Serginho aqui. E são homenagens que vocês fazem, cada qual com o nome. Cada qual com o nome, né? Parnaso era uma fazenda, né, que era do meu pai, né? Uma fazenda lá na região do Pirabibu, né? Casca do Sertão, quem batizou foi um professor, Cleubi Boari, lá de Minas Gerais, que esse queijo mais velho ele forma uma casca mais avermelhada, né? Como se fosse um sol, né? Mestre Chico é um queijo meia cura, que é um cidadão que nasceu no mesmo ano e dia do meu pai, era compadre e fazia lá a manutenção da parte dos currais e nós convivemos com ele a infância toda, chama Mestre Chico, né? Queijo coalho tradicional do Tonho, né? Barrocas é o nome da fazenda, Conselheiro. Carcará é um queijo defumado, né? É um queijo defumado. E Carcará nossa família sempre foi conhecida como Carcará, né? Existe os Carcará aqui em Xeramobim, né? Então são homenagens que a gente vai fazendo, né? São tributos. Os queijos vão surgindo e a gente vai fazendo homenagens nossas, bem particulares lá aqui da fazenda. O bolor no queijo não é de todo ruim na questão da maturação. É importante que haja a questão do bolor. É uma espécie de conservante natural. Ou eu estou errado? O queijo maturado, ele pode, e isso é aqui ou em qualquer lugar do mundo, a depender de como ele for feito, se ele for feito para maturar com mofo, né? Você tem mofos, fungos, ácaros, né? Que podem fazer parte do processo de maturação, né? O que você tem que ter cuidado é que sejam micro-organismos bons, benéficos, né? Benéficos, não sejam maléficos, né? Não tragam nenhum problema para o consumidor. E como é que você sabe que é benéfico ou maléfico? Isso aí é uma grande pergunta, né? Bom, eu primeiro como, aí minha mulher fica do lado, se eu não morrer, a gente solta o queijo. Tudo é na prática. Ela já fica lá do lado, esperando o resultado. Se ele não morrer, ela come outro pedaço. Brincadeira. Deixa eu dizer, na realidade, assim, todos os procedimentos feitos dentro da queijeira, todas as boas práticas de produção, todas as boas práticas de fabricação em dia, fatalmente você não vai
trazer para dentro da queijaria nem para a sala de maturação nada maléfico, não é? Então nós temos um ambiente de maturação que é natural, né? É um ambiente, é uma sala que não é uma câmara de maturação, não é uma câmara fria dessas que a gente conhece com painéis, ela é de alvenaria, né? Mas nós temos todo um protocolo de manutenção, de limpeza e de higienização daquele ambiente. É um ambiente rústico, mas é um ambiente absolutamente seguro, né? Nossos queijos, vocês estão vendo, não são queijos mofados, são queijos de casca lisa. E uma coloração amarelada. Sim. Então, assim, eles não são queijos mofados, embora nós tenhamos micro-organismos lá dentro da sala. Recentemente nós mandamos para a universidade, a gente faz isso com muita frequência, né? Com a frequência que é possível ser feita dentro do que é exigido pela legislação, e a gente manda para fazer as análises tanto do queijo como dos micro-organismos que estão externos e que influenciam dentro da maturação. Se você olhar se você olhar para dentro do queijo, você vai ver que ele está absolutamente branquinho, limpo dentro do, né? Dentro do miolo dele, né? Você tem a casca, que a casca é uma proteção do queijo. O queijo é um organismo vivo, né? Mas aí na hora de consumir é preciso tirar a casca? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu depende tiro da fome da pessoa. O que a gente diz é o seguinte: olha, quando a casca tem algum quando ela interfere no sabor do queijo, a gente orienta o consumidor nesse sentido. Olha, o essencial do queijo está no miolo. Certo. Se você consumir com a casca, você vai ter um outro produto, né? Porque você vai ter interferência da casca. Mas ele não é nada que vá trazer nenhum problema. Ele vai mudar o sabor, né? Vai trazer outra característica para o queijo, mas não vai trazer nenhum problema. O único queijo que nós temos que tem um pouco mais de micro-organismo na casca é esse precioso da Dedé, que ele é banhado na coalhada e ele fica no ambiente da câmara, num local que tem mais umidade, né? E mais umidade favorece mais o desenvolvimento de mofos, né? Então, assim, tenho vários clientes que vão lá e quando eu vou servir para uma degustação, que eu tiro a casca, não tiro não, eu gosto com a casca e tal, né? Mas o próprio organismo da gente tem as bactérias benéficas e as maléficas. Sim, claro, né? Sim, claro, com certeza. O organismo, ele trata de defender, né? Tem um suco gástrico, tem um monte de coisa. Pois é. Você falou aqui pra gente sobre o auge da produção, né? Sobre esse processo de revitalização que aconteceu lá na Fazenda Barrocas até vocês chegarem aí na produção de queijos. E aí eu pergunto, dentro de tudo o que você já viveu até hoje, o que é que você considera como o maior desafio da produção de queijo? Muito bem. Você falou a palavra certa, revitalização. Meu pai faleceu em 2009, né? E a produção de leite praticamente já não existia, né? Ele tinha deixado alguns animais, e aí deixou tudo direitinho, graças a Deus, e nos deu a oportunidade para dar prosseguimento e nos deu a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre o queijo e vivendo disso, né? Mas a produção de leite já não estava mais a todo vapor, praticamente não existia produção, e com a morte dele em 2009, nessa época eu trabalhava na Betânia, morava em Recife e voltei em 2000, ele morreu em 2007, eu voltei em 2009 e a gente ficou matutando uma forma de revitalizar a fazenda, de dar continuidade, a família, algumas pessoas da família na discussão sobre se aquilo deveria ser mantido, se deveria ser vendido. E eu digo, eu preciso achar alguma coisa para a gente conseguir manter, né? A fazenda já não tinha mais a mesma infraestrutura, não tínhamos mais gado, né? E nem muito menos recurso para trazer para a fazenda o que ela, na mesma proporção do que ela era, né? Porque produção de leite, ou ela é
subsistência ou ela é familiar e você mesmo faz todo o processo, né? Ou pelo menos tem ali um funcionário, mas tem uma produção que consegue manter, né? Ou é grande produtor. Quem sofre mais na produção de leite é aquele produtor médio, né? Que tem uma produção baixa para um custo muito alto, né? Assim, ele produz ali 500, 600, 700 litros de leite, mas com uma despesa alta, né? Seja de insumos ou seja com mão de obra, né? Carlos, depois do falecimento do seu pai, você foi uma espécie de arrimo de família? Não, eu nem morava aqui. Somos em 4 irmãos, né? Na realidade, cada um tocou sua vida, né? E minha mãe é uma professora aposentada e morava aqui em Xeramobim, gosta de artesanato. Depois de aposentado começou a fazer artesanato, faz muito bem e é uma terapia para ela e ela toca isso aí tranquilo. A fazenda poderia existir ou não, cada um ia tocar a sua vida tranquilamente, né? Mas quando voltamos, ficamos aí discutindo o que poderia ser feito. Em 2014 a gente comprou algumas vacas, produzimos bastante leite, mas no ano seguinte só choveu 50 milímetros. E aí foi a segunda vez que a gente quebrou, porque a primeira foi numa parceria que eu fiz com uma pessoa e nós colocamos lá 30 vacas e vacas de alta produtividade, mas a fazenda não tinha mais aquela infraestrutura para a produção de forragem, de comida e a gente não conseguiu dar sequência. Depois compramos algumas vacas, mas a base da produção de leite é forragem, né? O alimento mais barato para a produção de leite é a forragem. Então, se você não tiver uma forragem de boa qualidade, produzida num bom custo, dificilmente você vai ter sucesso na pecuária leiteira, a não ser que você tenha vacas de alta produtividade, que morem embaixo de um galpão, que sejam vacas especializadas. E mesmo assim tem gente que eu conheço que ainda não consegue sucesso nessa situação. Não que a pecuária leiteira seja ruim, pelo contrário, né? Eu discuto muito sobre isso com alguns amigos, né? Alguns grupos de WhatsApp, porque para mim é um grande negócio a pecuária leiteira. Se ela não fosse do jeito, né? Se ela não fosse, nós não tínhamos aí essa produção em Xeramobim, né? Mas enfim. Vocês trabalham com silagem? A gente trabalha na época do verão com silagem, mas a gente resolveu não produzir mais leite. A gente hoje compra, né, o leite que é usado para o queijo, ele é comprado de um grande parceiro, que é o Gleidson da Forte Leite, que há 14, 15 anos atrás comprou uma parte da fazenda que foi nossa, lá que chama Bom Vergel, e hoje chama Fazenda Forte Leite, e ele produz um leite de excelente qualidade, né? E a gente resolveu se especializar mais na produção do queijo, né? Lá existe uma produção de leite na fazenda. A fazenda hoje ela é arrendada para o Beto Patrício, que é um cara que trabalha com genética leiteira e que também eventualmente a gente usa o leite dele. Contudo, como ele é voltado mais para a questão genética, você pode estar lá com 50 vacas e chegar um comprador, ele vende, porque ele trabalha mais com venda de animais, né? Não é tão especializado na produção de leite. Mas, eventualmente, a gente também usa um pouco do leite lá. Então, quando voltamos, sabíamos que tinha que produzir algo de mais valor agregado, né? E aí foi quando chegou a questão do queijo artesanal, e a gente foi entender um pouco sobre isso, como eu falei, a gente foi para Minas, né? E a gente deu continuidade. Como é que funciona a questão da legislação do queijo? Bom, vamos lá. Não precisa se aprofundar tanto, só uma pincelada, como a gente falou em off. Sim. São vários níveis, né, de certificação, né? Você tem uma certificação municipal que lhe permite comercializar somente dentro do município, uma estadual e uma federal. São basicamente essas três, né, que chama de SIM, CIA e CIF, né? E aí você tem outras
alternativas como o selo arte, né? Que é uma coisa mais nova, que surgiu agora justamente para contemplar a produção artesanal, né? E nesses diferentes níveis você tem diferentes níveis também de exigência, né? Todos eles com foco na qualidade tanto da produção do leite como na produção do produto de origem animal, né? Mas você tem diferentes níveis de exigência nesses 3 níveis de certificação. Então, para o pequeno produtor que está querendo comercializar, que está querendo comercializar o seu queijo de forma regular, acho que o primeiro passo seria a certificação municipal, né? A gente tem aqui no município, lá na Secretaria de Agricultura, uma equipe com um selo de inspeção já funcionando e que funciona bem, a equipe treinada. Então, em Quixeramobim especificamente, quem quiser regularizar a sua produção é procurar o selo de inspeção municipal. Essa inspeção, né? acontece de quanto em quanto tempo? Essa inspeção é constante. Né? É constante, né? Você tem pelo menos você tem uma validade do selo, né? Mas essa inspeção ela é constante, né? Ela acontece dia a dia, né? Então você tem um processo inicial que lhe permite ter o selo de inspeção e aí você vai trabalhar. E aí você tem os protocolos que lhe exigem alguns procedimentos para você fazer de tempos em tempos, né? Mensais, semestrais, anuais, enfim, né? Ela é constante, mas você tem alguns procedimentos que você precisa fazer ao longo, como análises, por exemplo, né? Análises laboratoriais, físico-químicas, microbiológicas, para você ver se está tudo direitinho com o queijo, né? Carlos, como é que anda a produção? Quantos queijos você tem produzido? Em quais lugares as pessoas também podem já encontrar o queijo do Tônio? E também como é que você avalia o mercado atualmente? Muito bem, a gente trabalha lá hoje com 350 litros de leite, já chegamos a produzir até com 600 litros, mas eu estou mais querendo produzir pouco e ficar mais sossegado, sabe? Não ganhei o dinheiro que eu pensei que ia ganhar ainda não, mas isso não vai nem quero, sabe? Não faz diferença não. Assim, a gente gosta muito do que faz e o maior resultado, claro que a gente trabalha por dinheiro, ninguém trabalha, né? Mas o maior resultado é ver a satisfação do cliente com o produto que a gente faz, né? Porque a gente vive isso aí 24 horas. Então, o plano é que a gente se estruture numa produção entre 300 e 400 litros de leite, que a gente faça cada vez mais um queijo de melhor qualidade, mais específico, com a cara do nosso território, com a cara da nossa caatinga, que é um ambiente que a gente vive, que diferente do que muita gente pensa, não é um ambiente onde as coisas não funcionam, não crescem, ou porque é quente, pelo contrário, né? Eu acho que nós temos um território rico, né? Único, né? Não se encontra a quantidade quando normalmente a gente gosta. Os queijos que eu mais prefiro são os queijos feitos no inverno, que são os queijos feitos onde as vacas pastam, né? No verão a gente obrigatoriamente as vacas são confinadas e vão comer silagens, são alimentos fermentados, e alimentos fermentados vão trazer ao queijo uma outra característica, né? E aí você tem que ter cuidado redobrado, porque o queijo fresco ele não fala muito para o consumidor, mas o queijo maturado fala. A partir de uma semana ou 10 dias ele já está começando a dizer o que você fez, se você fez de errado, o que você fez de errado, o que você fez de certo, porque com 10 dias ele vai mudar a característica dele e ele vai fazer o caminho dele para o que é bom ou o que é ruim, no que diz respeito ao sabor, a aromas, texturas, né? Em função do que você fez, mas principalmente em função do que a vaca come. Então, quando ela come pasto, pelo menos lá na fazenda, os melhores queijos para a gente lá são feitos quando as vacas estão se alimentando no pasto, né? E você falou da caatinga. Da caatinga é o único bioma 100% nacional. Mundial.
né, não existe outra caatinga no mundo. Existe áreas semiáridas, mas com o bioma caatinga é o único, né? Então, não existe outra Serra da Canastra, só existe uma. E a Serra da Canastra hoje, muitos queijos lá têm denominação de origem protegida. No Brasil já são pelo menos 80 ou 100 queijos, regiões com denominação de origem protegida, né? E quem sabe a gente não chega nisso aqui com o queijo coalho, né? O queijo coalho é um queijo nordestino nosso, feito na Caatinga, e você não consegue fazer queijo, a não ser que você faça industrial lá no Rio Grande do Sul. Tem queijo coalho sendo feito que não seja no Nordeste, tem muito, né? São Paulo, todos os cantos tem, mas não, por favor, não venha me dizer que é igual ao nosso, porque não é, né? Dentro dessa premiação, inclusive, a gente agora na Expo S ganhamos outras 5 medalhas, e a super ouro nossa foi desse queijinho coalho aqui, né? Que foi feito, que foi durante a avaliação, foi consumido cru, mas ele ganhou mesmo quando assou. Ele estava lá disputando com outro queijo de uma região forte aqui no Ceará, mas quando assou, o nosso queijo se destacou. Então nós temos aqui em Xaramubim o melhor queijo coalho do Ceará. Olha. Que me perdoe gente, os jaguaribanos, que me perdoe os tauaenses, os milhaenses também. Os milhaenses. Eu não sei por que Milhã é conhecido como a terra do leite, se aqui a gente produz mais do que lá. Milhã se destacou muito nos últimos anos na produtividade, né? Um município pequeno, proporcionalmente, se fosse dizer assim, pelo tamanho do município, quem produz mais, Milhã produziria mais, né? Mas é uma região que se destacou muito e que surgiram muitas indústrias lá, né? Então Milhã tem uma importância muito grande aqui para a região com relação à produção de leite, mas não tem o melhor queijo coalho, não. O melhor queijo coalho é de Xaramubim. Então, vamos ter o maior aqui, se Deus quiser, com a Copa Leite, e temos o melhor. Nós temos esse queijo, temos outros colegas que produzem bons queijos aqui também, né? Que também foram premiados, né? No caso aí tem a Fazenda Carapuça, do Mandacaru, não sei se vocês conhecem, mas é um cara também que está nesse mesmo processo aí de produção de queijo artesanal e está com um bom queijo também. Emanuel, que foi, o vinho acabou, mas sobrou isso aqui. Esse restinho aqui. Uma amarelinha, uma branquinha aí. Bem um pouquinho, né? Parece chá, olhando assim de longe. Carlos, a gente está chegando na reta final do nosso podcast, porque às vezes 1 hora para alguns convidados só falta não passar. Mas para outros convidados, quando o papo tá bacana, tá interessante, passa tão rápido. Verdade. E a gente nem percebe. E aí precisamos já chegar nessa nossa reta final, e eu preciso que... Eu sempre deixo essa oportunidade, na verdade, para o convidado estabelecer aqui o último papo com o nosso espectador, nosso ouvinte, de alguma pergunta que nós esquecemos de fazer, mas que era primordial ser falado nessa nossa conversa. E aí você, agora nesse momento final, pode se dirigir ao nosso público e falar daquilo que vem do coração. Não, perfeito. Nós, quando começamos a vender esse queijo para Fortaleza, que era um mercado que a gente entendia que ia atender nossas expectativas com relação ao tipo de queijo que estava sendo feito, né? Porque é tudo muito novo para cá, aqui para cima, né? Aqui a gente... nós estamos acostumados a comer os queijos que a gente chama queijos tipo, né? Tipo mussarela, tipo gorgonzola, tipo parmesão, tipo queijo do reino, que são queijos conhecidos do mercado como um todo, né? Assim, tirando o queijo de coalho, os demais queijos são esses: queijo tipo brie, queijo tipo camembert, queijo, enfim, todos eles europeus, né? Ou cheddar, que é um queijo inglês, né? Assim, ou americano, enfim. Mas o nosso era o queijo coalho. E aí surgiu o queijo feito em Minas, que é o queijo Minas artesanal, né? E agora a gente está tendo, através do desenvolvimento desse trabalho de produção artesanal, a oportunidade de trazer para o consumidor outros tipos de queijos feitos aqui com a nossa
com o nosso, que chama de terroir, que o francês chama de terroir, que nada mais é do que território, e quando ele fala de território, ele fala das características que são típicas aqui da região e que leva para o queijo. Então, quando você faz um queijo artesanal, um queijo de leite cru, você está trazendo toda essa história, toda essa carga do que é natural aqui da uma espécie região. De resgate. Sim, também, de resgate principalmente, né? De resgate das tradições, não é? Sim. Então, um queijo coalho pode maturar. É um queijo de massa cozida. Esses queijos que a gente faz são queijos de massa semi-cozida, mas você também pode fazer um queijo de massa crua, né? Leite cru, mas de massa crua ou semi-cozida ou cozida. São diversas oportunidades. Na realidade, queijo no mundo inteiro é feito da mesma forma. Leite, coalho, fermento ou não e sal. No mundo inteiro o queijo é feito assim. O leite que forma um bloco, que você corta, que você tira o soro e que você vende o que é sólido. Com mais soro ou menos soro, dependendo da proposta de cada queijo. No mundo inteiro é feito assim. Mas você tem pelo menos 1.000 ou 2.000 tipos de queijo que, apesar de serem feitos da mesma forma, trazem experiências diferentes para cada tipo de queijo que é feito. Então você tem 3 queijos aqui, feitos da mesma forma, mas com tamanhos diferentes, com maturações diferentes, que te trazem 3 experiências completamente diferentes. Perfeito. Olha, para a gente foi uma grande satisfação receber o Carlos, degustar dos queijos Sim. que aqui estão, ver que não é uma experiência fácil. O processo é um processo trabalhoso, mas para você muito gratificante, porque dentro desse processo tem muita história envolvida, principalmente afetiva, que com certeza você carrega muito bem dentro da produção e que traz o sucesso desejado por você. E que aqui, como o espectador da conversa que a gente teve, para além do apresentador, eu disse para você no começo que o queijo que eu mais preferia comer era o queijo coalho, né? Mas hoje eu tive a oportunidade de comer um queijo que eu nunca tinha comido na minha vida. Sim. E eu me apaixonei pelo queijo. Essas experiências, elas são muito importantes nós termos, nos abrirmos também a essas experiências, né? E a você que não conhece os produtos do queijo do Tônio, passe a conhecer. Porque com certeza, assim como eu, você vai se surpreender. Surpreender com novos sabores. Sabores que até então eu não conhecia. E tendo a oportunidade de conhecer, fico muito feliz de tudo isso estar sendo produzido aqui na nossa cidade de Quixeramobim. E aí, eu gostaria de saber, né? Para você dizer aí para o nosso consumidor, onde é que nosso consumidor, nosso espectador e consumidor futuro seu, onde as pessoas elas podem encontrar o queijo do Tônio? Eu acho que a gente não perguntou sobre isso, a gente falou do queijo, que o queijo é bom e tal, mas onde é que a gente encontra o queijo do Tônio? Pronto. Lá na fazenda, em primeiro lugar, né? E a gente tem alguns parceiros aqui em Quixeramobim. Como eu disse, a gente começou a vender em Fortaleza, mas o mercado de Quixeramobim já está consumindo bem mais, né? Assim, e isso é muito gratificante para a gente. O que a gente quer mesmo é que esses 300 e poucos litros que a gente vai fazer, que a gente faz diariamente e que a gente pretende manter nesse nível, seja todo vendido aqui na região. Mas quando eu falo 100% da produção, claro que não é possível, mas assim, mas que o mercado consumidor aqui em Quixeramobim aumente, né? Para a gente é dispendioso também ir a Fortaleza, levar no isopor, e depois esses isopores ficam andando de cliente em cliente, a gente tem despesa para trazer. E a gente gostaria muito que o público consumidor de Quixeramobim consumisse pelo menos a maioria aí dos queijos que a gente produz. Então, esses parceiros, né, aqui em Quixeramobim compraram a ideia, né? Assim, a gente conversou com todos e o que a gente pediu foi um espaço, né? Não era tirar o queijo A ou B e colocar o nosso, mas era colocar o nosso do lado deles, né? Abrir um espaçozinho para o queijo do Tônio. E esses espaços têm sido abertos e a gente está aumentando aos poucos aí a nossa participação aqui no mercado, né?
queijo coalho, queijo meia cura, e aos poucos entrando um pouquinho de queijo mais maturado aí com mais tempo de maturação. Então, eu posso falar o nome dos parceiros? Muito bem. Aqui a gente vende, o Renato Carnes é um parceiro nosso, né? JV é um parceiro, o Super Pra Você, que é ali do Ricardo Nogueira, ali na Teixeira de Freitas, em frente à Centrix, é outro parceiro. A Mona Lisa, lá na Padaria Pompeia, né? Super parceira nossa também. Dona Marta, que é uma padaria logo após ali a Pompeia, na saída para Madalena. Sim. Né? Posso esquecer de ninguém. Quem mais? Acho que são esses por enquanto, né? Acho que sim, acho que são esses parceiros aí. Perfeito, então nesses parceiros você encontra aí o queijo do Tonho. Se você não teve a experiência de conferir o sabor de um queijo diferente, você a partir de agora pode experimentar, ter essa experiência, que você não vai se arrepender, assim como eu não me arrependi. Inclusive, enquanto o Hércules vai se despedindo, eu vou comendo mais um pedacinho. Aqui eu acompanho. Despeça, meu querido, enquanto eu degusto. Olha, acrescentar mais alguma coisa, seria chover no molhado. Prazer te conhecer pessoalmente, Carlos, que você possa prosperar mais e mais, o seu sucesso é o nosso sucesso, que a gente possa se encontrar novas vezes para uma nova conversa, para uma nova resenha, para uma nova degustação, e sucesso é a palavra que eu desejo a você e toda a sua família. É isso, Carlos, muito sucesso para você, que Deus o abençoe e que você continue trazendo produtos de qualidade para o nosso Quixeramobim e que outros locais também tenham a oportunidade de aproveitar dos seus produtos, tá certo? Muito obrigado de coração por ter participado aqui do nosso podcast. Agora chegou o momento da gente se despedir, olhar ali no fundo dos olhos para quem está nos assistindo e dizer que o podcast no ar hoje foi uma experiência incrível. Eu vou me despedindo, comendo mais um pouquinho de queijo e desejando a você aí que conferiu a gente até o finalzinho, que não perca essa experiência assim que eu também estou fazendo, e vá logo procurar o seu queijo do Tonho, tá certo? Tchauzinho, até o próximo podcast. Valeu demais pela sua audiência, pela sua companhia.